bom aqui, né? Um jogo bom. Apesar de eu nunca ter jogado, eu sei que ele é bonito. Então já é algo, entendeu? A história de Red Dead Redemption 2. Enredo com spoilers. Tá meio alto. Jogos violentos fazem Fala mal. galera, beleza? Emineste aqui, trazendo pra vocês... Ai, me recomendaram esse canal aqui, mas pra... dos zumbis lá, Resident, isso, me recomendaram esse canal pelos resumos de Resident Evil. Mais um vídeo do quadro Enredo com Spoilers, dessa vez trazendo Red Dead Redemption 2, jogo que demorou anos para ser produzido, mas a Rockstar nunca decepciona e lançou um excelente game, tanto em termos de gameplay quanto na história também. Esse quadro, galera, vocês sabem que dá um baita trabalho fazer, então deixem aí aquele like maroto no vídeo e se inscrevam no canal para receber mais vídeos. E bora para mais um enredo com spoilers, com a história completa de Red Dead Redemption 2. Eu só jogo LOL. Tipo, eu literalmente só jogo LOL. Não é meme, eu só jogo isso. Por isso que eu tenho tanta coisa no LOL, porque eu só jogo LOL. 2. Stay strong. Stay with me. Assim, vai. Só pra também não dizer, entendeu? Eu já joguei Tomb Raider. Não lembro qual deles que foi, mas já zerei esses Tomb Raider. Já joguei um outro Tomb Raider, mas o meu PC ainda era o outro. E aí chegava numa parte do jogo, eu não conseguia passar dela, travava. Então não... Tipo, foi uma partezinha de um outro Tomb Raider. Joguei Gris, mas não joguei tudo. Não cheguei a zerar, sei lá, mais que eu joguei. Já joguei Minecraft, quanto? Já joguei muito Don't Starve Together, tá? Don't Starve, adoro esse joguinho. Só, tá ligado? Eu não sou gamer. Eu já joguei um pouquinho, assim, de Valorant. Outlast na live de Halloween eu já joguei. Umas 4 horinhas de Stray também, inclusive preciso terminar. With me. You have to love yourself a fire. Não, fogueira deixa A você história com do game cheiro se de passa em queimado. 1899 em algumas cidades fictícias dos Estados Unidos. Nessa época, o país estava começando a entrar nos trilhos em termos de segurança. Algumas gangues e foras da lei ainda cometiam seus crimes aqui e ali, mas eram rapidamente perseguidos e presos, quando não eram mortos em confronto. O protagonista do game é o Arthur Morgan. Eu sei que o nome dele se pronuncia de outro jeito, com sotaque e tal, mas vou pronunciar aqui de um jeito mais... Se o Arthur Morgan fosse falar o meu nome, ele falaria errado também. Então ele não pode reclamar de eu falar o nome dele errado. Essa é a lógica que eu uso pra tudo em gringo language na minha vida, tá ligado? Se o gringo vai falar errado o que eu falo certo, eu posso falar errado o que ele fala certo. Tá tudo bem, entendeu? Abrasileirado mesmo, beleza? Ele nasceu em 1863 e ainda muito novo, ele se juntou à gangue de Dutch. O protagonista via ele como uma figura paterna, porque seu pai mesmo, biológico, havia sido preso quando ele tinha somente 11 anos. O Dutch é um dos personagens mais importantes na história. Praticamente tudo gira em torno dele. E não é pra menos, ele é o líder da gangue, né? Mais à frente no jogo, você começa a se questionar se o que ele tá fazendo é certo ou errado. E talvez você ainda pode até ficar do lado dele. Ele nasceu em 1855, seu pai é holandês e sua mãe é inglesa. Seu pai morreu em batalha durante a Guerra Civil Americana, já sua mãe morreu anos depois, quando ele já tinha fugido de casa. Ele viu na vida do crime uma oportunidade de fazer o papel de Robin Hood, pegando o dinheiro dos mais ricos e entregando para os mais pobres. De início, ele se juntou com um cara chamado Colm O'Driscoll, que tinha sua própria gangue. Só que um tempo depois eles se envolveram numa treta, o Dutch matou o irmão do cara, que se vingou matando a mulher dele chamada Annabelle. Depois disso ele resolveu montar sua própria gangue. Daí a Annabelle
teve seu espírito preso dentro da boneca e aí veio Annabelle, o filme. E várias pessoas foram entrando aos poucos. Na medida que a história fosse desenrolando mais, eu vou falando sobre cada um, ok? Voltando ao começo do jogo, depois de um assalto completamente fracassado na cidade de Blackwater, eles foram forçados a fugir. Tava rolando uma tempestade insana na região, muita neve, muito frio, e se eles não buscassem abrigo e suprimentos, com certeza nem todos ali sobreviveriam. Arrasta pra Sabendo cima. disso, Dutch manda Arthur na frente para ver se ele encontra alguma coisa, e em seguida manda John e Micah para fazerem um reconhecimento da área. O Arthur consegue encontrar um abrigo e em seguida o Dutch chama ele para tentar encontrar comida e qualquer coisa que ajudasse a gangue. No caminho eles encontram o Micah, que diz ter visto um pequeno rancho ali perto. Seu nome completo é Micah Bell, ele nasceu em 1860 e não se sabe muito sobre seu passado. O que se sabe é que ele já era um bandido muito antes de entrar na gangue e cometia seus crimes ao lado de seu pai. Ao chegar no rancho, eles dão de cara com os O'Driscolls, que tinha chegado primeiro para assaltar o local. Além disso, eles sequestraram uma mulher e mataram seu marido. Como eles são rivais, um tiroteio acontece e os três levam a melhor. Na sequência, eles entram na casa e pegam o básico ali, comida, remédios e tals. Agora no celeiro, o Arthur encontra um dos capangas escondido. Depois de uma briga, ele interroga o cara perguntando sobre seu líder e principalmente o que eles estavam fazendo ali. O capanga diz que eles estavam preparando um roubo de trem. O Dutch ouve isso e o jogador tem a opção de matá-lo ou deixar ele ir embora. Tanto faz, essa escolha não muda nada mesmo. Em seguida, o Micah Pô, tem então se não muda nada, eu matava. Claro que eu matava, eu tô no jogo, não vou ser presa mesmo. É óbvio que eu vou matar, se não vai mudar nada na minha vida. Dentro da casa, a mulher aparece completamente transtornada, mas o Dutch consegue acalmá-la. Após isso, eles voltam pro acampamento e no dia seguinte, a Abigail pede ajuda de Arthur para encontrar o John, que estava 2 dias desaparecido. Mas eu não O jogo. Javier resolve com ele e os dois saem dali. Javier Escuela é um mexicano caçador de recompensas que fugiu para os Estados Unidos depois de matar um ex-militar, isso por causa de mulher, cara. Continuando, os dois seguem algumas pistas e encontram John muito ferido. Ele foi atacado por lobos e por isso ganhou aquelas famosas cicatrizes no rosto. John Marston nasceu em 1873, seus pais morreram muito cedo e por isso ele passou uma pequena parte de sua infância no orfanato, até que ele não aguentava mais viver ali. Vocês, mas eu já tô com frio aqui. Aí eu vejo essas paisagens de frio, eu fico com mais frio ainda. É impressionante. De sua infância no orfanato, até que ele não aguentava mais viver ali e decidiu fugir para encarar o mundo. Nisso ele cometeu pequenos crimes, até que ele foi pego e quase foi enforcado. Por sorte, o Dutch apareceu e o resgatou. Depois de salvar o John, a gangue resolve esperar a tempestade passar para poder seguir em frente. Mas eles não poderiam ficar ali de braços cruzados. Aliás, eram muitas pessoas para poucos suprimentos. Primeiro, Arthur vai falar com Simon Pearson, o cozinheiro da gangue, que reclama que eles estão basicamente sem comida e pede para ele caçar um cervo. Quem acompanha o Arthur é o Charles. Ele vivia com sua família numa tribo, até que o exército dos Estados Unidos capturou sua mãe e seu pai entrou em depressão. Não se sabe muitas coisas sobre seu passado e ele entrou recentemente para a gangue. Aliás, é um dos poucos que se pode confiar ali. Voltando pro acampamento, lembra que Dutch ouviu o Arthur interrogando o capanga? Pois é, ele resolve meio que passar a perna nos O'Driscolls e roubar o trem primeiro. Como eles não tinham dinamites, o Dutch resolve matar 3 coelhos numa cajadada só. Eles invadiriam... Cara, eu literalmente só jogo LOL, não jogo outras coisas. É só League of Legends, só LOL, só LOL. Não jogo nada, só LOL. E nem tô jogando LOL ultimamente, eu tô tão atarefada com tanta coisa, meu horário tá tão esquisito
E, tipo, eu nem LOL não tô jogando. Já caí do mestre, tem, tipo, umas 5 vezes já. Porque quando eu não tenho tempo pra jogar, aí eu caio do mestre. Aí eu pego de novo, aí eu caio de novo. Aí eu pego, eu caio. Tá assim. Resolve matar 3 coelhos numa cajadada só. Eles invadiriam o esconderijo dos caras, Não jogo matariam todo mundo e roubariam os explosivos. Aí sim, teriam caminho livre para roubar o trem. Eles fazem isso e quando eles estavam voltando, o Arthur consegue capturar um dos O'Driscolls chamado Kieran. Ele diz que estava com a gangue havia pouco tempo e não concordava muito com o que eles faziam. Ele falou isso, convenhamos, para aliviar a situação dele e escapar da morte. Eu jogo Clash of Clans, tá? Jogo há anos Clash of Clans. Outro jogo aí que eu jogo há muito tempo. Ó minha filhinha, ó minha filhinha. Clash of Clans eu jogo, ó, tô no CV 12, mas eu tô upando ele pro 13. Inclusive, olha, em 16 horas vai ficar pronto. E braço direito Rosea sendo contra. Ele diz que eles deveriam seguir o plano original, que seria esperar a tempestade passar e depois seguir em frente. Já, além disso, eles descobriram que o trem pertencia a um ricaço chamado Leviticus Cornwall e que roubá-lo poderia ser muito perigoso. Aliás, o cara era poderoso. Só que o espírito de Robin Hood encarna no Dutch e ele não dá ouvidos. Felizmente, dessa vez o plano dá certo, eles roubam uma quantia considerável de dinheiro e fogem em seguida. No dia seguinte, o tempo já estava melhor e o Rosea tem a ideia de montar um acampamento perto da cidade de Valentine. Ao chegar no local e montar tudo, Dutch reúne todo mundo e diz que eles ainda precisariam de dinheiro para manter tudo isso. Assim, todo mundo deveria trabalhar. Aí os meus 50 reais no PicPay vai de bala. Aí eu fico mais pobre do que eu já sou, velho. Entre aspas, aliás, era uma gangue, né, que cometia crimes e tals. E o principal de tudo, não se metam em confusão. Só que isso não durou nem uma semana. Confusão era meio que o sobrenome da gangue. Eles arrumam vários problemas na cidade, as garotas da gangue se envolvem com caras errados, o Arthur e sua turma se envolvem numa briga de bar, enfim, era uma confusão atrás da outra. Depois disso, o Dutch aparece com um homem chamado Trelawney, um britânico que ora ficava com a gangue, ora ele fugia, ele nunca se decide. Ele aparece para dizer que um dos membros da gangue chamado Sean, que tinha sido capturado em Blackwater, seria transportado e essa seria uma ótima oportunidade para resgatá-lo. Com a ajuda de Charles e Javier, eles conseguem resgatar o rapaz. Nesse momento acontece uma coisa bem importante que influencia mais tarde na história. Mas antes de falar disso, vamos conhecer os outros membros da gangue. Tem o Bill Williamson, ele nasceu em 1866 e serviu o exército durante um tempo. Mas depois de algumas atitudes questionáveis, ele foi mandado embora e viveu a vida assaltando pessoas na estrada até que encontrou o Dutch e entrou para a gangue. Tem também o reverendo Swenson, ele já trabalhou como clérigo no passado, mas não resistiu à tentação e se envolveu com drogas, álcool, sexo e tudo mais. Claro que ele perdeu seu emprego e depois de um tempo encontrou o Dutch. Tem o tio, ele é conhecido como tio mesmo, ele não faz muita coisa pela gangue e não se sabe muito sobre seu passado. Tem o Lenny Summers, seus pais eram ex-escravos e numa determinada noite de sua adolescência, alguns homens bêbados espancaram seu pai até a morte, ele conseguiu se vingar e depois fugiu, consequentemente entrando pra gangue mais tarde. Tem as mulheres também, eu vou citar elas aqui, mas basicamente elas ficam cuidando do acampamento mesmo. Tem a Molly, a Tilly, a Karen, a Mary Beth e a Susan Greenshaw. Por fim, eu vou citar o Strauss, porque a princípio ele passa uma missão muito importante para o Arthur. Ele é austríaco e ainda muito novo foi enviado para os Estados Unidos a mando de seu pai. Ele trabalhou como contador durante um tempo, até que encontrou o Dutch.
Depois das primeiras confusões em Valentine, ele pede ao Arthur que cobre algumas dívidas, e uma dessas pessoas que ele cobra é um fazendeiro chamado Thomas Downes. O Arthur praticamente espanca ele para cobrar a dívida, e na cena isso acontece. You borrowed money from my business partner, Herr Strauss. You owe him, you took the money. He wants it back, what's not to understand? Where's our money? I don't have it. A princípio pode parecer nada cara demais, aí tá mas todo gravem lascado. isso que mais tarde eu vou voltar nessa cena. Antes de continuar, eu preciso falar de uma missão que acontece nessa parte da história e é até bem engraçado. O Arthur leva o Lenny pro bar de Valentine e eles enchem a cara, dançam, se divertem, loucão. bebem mais, enfim, é bem engraçado essa parte. De volta para o acampamento, o Arthur recebe uma carta de sua ex chamada Mary. Eles se conheceram quando eram mais novos e se apaixonaram, mas como o Arthur preferia o mundo do crime, ela decidiu deixá-lo, até porque a família Prefere o crime do que mulher. Meu Deus, o crime só compensa se você pegar a mulher. Então você largar a mulher pra entrar no mundo do crime, aí não compensa, pô. dela também não aprovava muito o namoro dos dois, então por esses dois motivos ela foi embora. Durante o jogo ela manda algumas cartas pro Arthur pedindo ajuda. O jogador tem a opção de ajudá-la ou não. Mais tarde ela envia uma última carta dizendo que iria embora de vez, porque ela não poderia ficar com um cara que só pensava em roubar e matar. Aproveitando que eu tô falando disso, pra quem não sabe, o Arthur já teve um filho, mas não com a Mary e sim com uma garçonete chamada Elisa. Eles namoraram durante um tempo e tiveram um filho chamado Isaac. Mesmo sabendo com o que Arthur mexia, eles continuaram juntos e o Arthur visitava eles pelo menos uma vez por mês. Só que depois de um tempo, os dois foram mortos por ladrões e o Arthur nunca mais foi o mesmo. Ele nunca conseguiu lidar com a dor. Voltando para o acampamento, a Abigail, esposa de John, pede para ele dar uma volta e pescar com seu filho Jack. Enquanto eles faziam isso, dois membros da Agência Nacional de Detetives Pinkerton aparecem. É o agente Milton e o Edgar Cara, é Ross. impressionante como policiais da antiguidade são sempre assim, tá ligado? Em jogo, em filme, em tudo, tá ligado? É um chapéuzinho feio e um bigodinho, tá ligado? Os caras são sempre assim. E geralmente eles são meio gordinho também, né? Tô lembrando agora de cara, assim, do Tintin e, sei lá, acho que do Sherlock, eu tô lembrando aqui de policiais que tiveram, assim, essa aparência. Bizarro, né, cara? Acho que era padrão, o vestimenta padrão dos policiais dessa época. Pinkerton aparecem, é o agente Milton e o Edgar Ross. Milton diz que a cabeça de Arthur valia $5.000, Só mas isso? ele queria fazer um acordo. O Naquela ricaço época do era Leviticus bastante. Cornwall, que contratou os Pinkertons, queria... e em troca ele poderia ir embora, bigode, que não seria preso quase. nem nada. O Arthur, claro, não iria entregar seu líder e se faz de bobo, dizendo que não viu ele. Eles discutem ali por um momento, até que os dois vão embora, mas sem antes do Milton dizer pro Arthur Fred pensar na Mercury proposta. também. Na sequência, ele volta correndo pro acampamento, contar o que aconteceu. Meu amigo virou PM, nunca teve bigode, agora tem. Acho que bigode assusta os bandidos ficam... Ah, policial, bigodudo, vou fugir para as colinas. Proposta. Na sequência, ele volta correndo pro acampamento, contar o que aconteceu. Pra piorar a situação, o Imagina Leviticus morar num acampamento nos Estados Unidos que neva e faz um puta frio do caralho. Tipo, no Brasil, dentro de uma casa no frio, a gente já fica, meu Deus, que frio. Imagina num país que é nem os Estados Unidos, né? Morar no acampamento, bicho. Deve ser, nossa, pior experiência do mundo. Cornwall, xerife de Rhodes, que era um dos Greys, ajudando ele a prender Coitado alguns do Naga. bandidos e fazendo outros serviços para ele. O lance Ele estava que indo tão lute. bem que eles chegam até a se tornarem oficiais do xerife. Assim eles poderiam ficar meio que fora do radar das autoridades por enquanto. Após isso, a gangue se divide, o Hosea e o Sean ficariam cuidando das coisas. Coitado, ele vai começar a refletir, né? Se uma coca e uma coxinha de salário vale a pena pra tudo isso, tá
coisas com os Brave, enquanto o John e o Javier ficariam com os Greys. Enquanto isso, o Bill, a Karen e o Lenny decidem roubar o banco de Valentine para levantar uma graninha, já que eles saíram de lá anteriormente de mãos vazias. Com a ajuda do Arthur, o assalto é um sucesso e cada um pega sua parte, sem se esquecer, né, de doar uma parte para a gangue também. De volta às famílias, o Arthur, a mando de Hosea, queima os campos de tabaco dos Greys, dando a entender que foi a outra família que fez isso. E como vingança, os Greys pedem ao Arthur e ao John que roubem alguns cavalos valiosos dos Brave e os vendam lá no mercado negro. Enquanto isso, Pearson aparece no acampamento e diz que encontrou um dos O'Driscolls e foi informado de que Colm queria uma trégua. O Dutch e o Hosea desconfiam que poderia ser uma armadilha, mas o Micah estava convencido de que isso poderia ser uma oportunidade de tirar pelo menos um bando da cola deles. Se não bastasse os O'Driscolls, os Pinkertons também estavam atrás deles, e esse acordo poderia amenizar as coisas. O Micah diz que vai com o Dutch encontrar o Colm e pede pro Arthur ficar com um rifle num local alto e atirar caso tudo desse merda. Literalmente um calvo cabeludo, né? Ele tem cabelo aqui em cima, não. Você vê que ele até dá uma puxadinha assim pra disfarçar, né? Ficar com um rifle num local alto e atirar caso tudo desse merda. E é exatamente isso que acontece. Era tudo uma armadilha e eles capturam o protagonista. O objetivo era esse desde o começo. Se eles não conseguissem capturar o Dutch ali mesmo, eles poderiam usar o Arthur como isca. Mas ele é bem esperto, consegue fugir e retorna pro acampamento. Detalhe que bastante ferido por sinal. Com isso, semanas se passam, suas feridas já melhoraram e ele volta à ativa. Ele vai até Rhodes encontrar com Bill, Micah e Sean, porque os Greys queriam contratar eles para um trabalho. Só que tudo não passou de mais uma armadilha, deu ruim bonito e as duas famílias descobriram tudo. Os Greys armaram isso, enquanto os Brave sequestraram o garoto Jack. Nesse tiroteio todo, Sean acaba sendo morto e os três conseguem matar todos os Greys que estavam ali, inclusive o xerife que armou para eles. De volta ao acampamento, Dutch descobre o que aconteceu e chegou a vez de acabar com os Brave e resgatar o Jack. Praticamente a gangue inteira vai até lá, além do Arthur e do Dutch, o John vai também, o Hosea, o Bill, quase um exército, ficando somente o Micah e o Kieran para vigiar o acampamento. E então, assim como foi uma guerra e um massacre com os Greys na cidade, a gangue invade a fazenda dos Brave e faz um verdadeiro caos. A única sobrevivente é a matriarca chamada Catherine. O Dutch leva ela pra fora e pergunta pelo Jack. Ela diz que seus filhos deram ele para um cara chamado Angelo Bronte, que vivia na cidade de Saint-Denis. Com essa informação, eles voltam para casa para planejar o próximo passo. Leave her. I told you she was crazy. Pô, sabe o que tá me lembrando isso aqui? Vocês não vão adivinhar. Por algum motivo acabou de me lembrar de Django Livre, que a casa pega fogo no final. Antes que eles pudessem fazer isso, o Milton aparece para fazer um acordo. Assim como ele fez com o Arthur anteriormente, dessa vez ele faz com todos. Seria um acordo simples, Dutch em troca da liberdade. A gangue não aceita e Milton diz que voltará com seus homens. Assim que ele vai embora, o Arthur diz que a gangue não aceita e Milton diz que voltará com seus homens. Assim que ele vai embora, o Arthur diz que eles poderiam se mudar para um casarão antigo que ele e o Lenny encontraram quando roubaram alguns bandidos. Assim que eles se acomodam no lugar ali, Dutch chama Arthur para fazer uma sondagem em Saint-Denis e descobrir a localização desse Angelo. No caminho, Dutch fala que o país não era mais o mesmo, que não tem mais espaço para pessoas como eles, que roubam e fazem o que fazem. Assim, ele planeja até mesmo sair do país com o pessoal, mas para isso, claro, eles precisariam de dinheiro e muito dinheiro.
Já na cidade, eles perguntam pelo Angelo e descobrem que ele era um empresário italiano podre de rico e vivia numa mansão na cidade. Ele, Dutch e John vão até ele e depois de uma pequena discussão, tudo fica bem e o Angelo devolve o Jack. Com isso, depois de muito tempo, a gangue tem um momento de paz e comemoração. Todos se reúnem em frente a uma fogueira e começam a cantar. Ohio todo dia do sexo latino. Oni-chan é o caralho. Caralho, que música boa. Mas vejam só, todo mundo ali comemorando, só que essa tranquilidade não duraria muito tempo, vai vendo. O Angelo convida Dutch e seu grupo para uma festinha na casa do prefeito. O Arthur, o José e o Bill também vão, e durante uma conversa com o Angelo, Dutch diz que precisa de dinheiro e ele fala que tem muito dinheiro na estação do bondinho, meio que dando a entender que queria ajudar o Dutch e faria vista grossa caso eles quisessem roubar o local mesmo. Depois de conversar com ele, Dutch pede para cada um se juntar aos convidados e tentar descobrir alguma coisa valiosa que eles pudessem roubar. O único que encontra uma informação boa é o José. Ele diz que descobriu que a cidade tem um grande banco recheado de dinheiro e isso poderia ser a oportunidade perfeita. No dia seguinte, Dutch vai falar com Arthur e diz que já está preparando um plano para roubar o banco, mas antes ele diz que queria ver esse lance do bondinho. Mas antes disso, os O'Driscolls atacam mais uma vez. Eles tinham sequestrado o Kiera, o torturado para saber a localização da gangue. Nossa, agora isso me lembrou Breaking Bad, cara. Será que eu conto? Acontece uma cena lá que botam a cabeça do cara em cima da tartaruga, se eu não me engano. Lembrou. Só que agora foi totalmente diferente mesmo, me lembrou. Quando já tinham a informação, decapitaram o garoto. Como a gangue estava toda reunida, foi mais um massacre, mas mesmo assim o Dutch percebe que eles têm pouco tempo. Os O'Driscolls já sabiam a localização deles e seria questão de tempo até o Milton descobrir também. Assim eles vão direto para a estação do bondinho, mas não tinha quase lá nem uns trocados ali. Tudo não passou de uma armadilha de Angelo. A polícia já estava de prontidão e rapidamente eles são cercados. Uma fuga insana acontece na cidade e depois de um tiroteio, eles finalmente conseguem fugir. Na manhã seguinte, Arthur encontra o Dutch discutindo com José. O Dutch queria vingança, enquanto José queria engolir o desaforo e focar somente no banco, antes que eles causem mais problemas. O Arthur decide ficar do lado de Dutch porque concordava que eles precisariam tirar o Angelo da jogada antes do grande roubo. Então o Dutch fala uma de suas famosas frases: I have a plan ou I got a plan. E o plano seria invadir a propriedade dele pelo pântano e chegar de surpresa. Com a ajuda de um velho amigo de Dutch que empresta um barco para eles, a gangue invade a mansão, mata todos os capangas e Dutch tem a vingança que queria. Ele afoga o cara no lago e depois joga seu corpo lá para os jacarés. Agora a atenção deles vai direto para o banco. Eles se reúnem para repassar o plano e seria bem tranquilo na teoria. O José e Abigail criariam uma distração, enquanto o resto entraria no banco e levava tudo. Com tudo passado detalhe por detalhe, eles vão até a cidade e tudo estava indo até bem, até que o Milton aparece apontando a arma para o José. A partir daí, meus amigos, tudo dá errado, mas errado de uma maneira que parecia que o que aconteceu em Blackwater era fichinha perto disso.
O Hosea e o Lenny são mortos, o John é preso e na fuga o Arthur, Bill, Dutch, Micah e Javier vão parar num navio que iria para Cuba. E se não bastasse isso, eles são tão azarados, mas tão azarados, que uma tempestade ainda afunda o navio e eles vão parar na ilha de Guarma, que fica a leste de Cuba. Caralho! Nesse local, eles se envolvem numa guerra entre o coronel Fussar, que governava a ilha e era um verdadeiro tirano, contra os rebeldes que estavam cansados de serem tratados como escravos. Depois de ajudar os rebeldes, eles conseguem um barco e voltam para os States. Imediatamente, o Arthur volta para o casarão antigo e descobre que o restante da gangue se mudou. Seguindo algumas pistas, ele reencontra o pessoal, mas o Milton aparece mais uma vez para estragar a festa. Eles conseguem derrotar para vocês prestarem atenção na cena envolvendo o fazendeiro que o Arthur foi cobrar a dívida. Pois é, o cara tinha tuberculose e quando ele cuspiu sangue no protagonista, ele também contraiu a doença. Nesse momento, os sintomas começam Eu sabia que ia ser esse sangue aí, cara. a aparecer. E depois de ouvir da boca do médico que tinha doença, o Arthur descobre que teria pouco tempo de vida, porque naquela época, esquece, mano, não tinha tratamento. A partir daqui, o Arthur começa a questionar e refletir sobre algumas coisas. Ele se questiona se tudo aquilo que eles faziam era certo e se ele poderia fazer algo de bom antes de partir. Sua primeira boa ação foi resgatar o John na prisão, mesmo contra a vontade de Dutch. De volta ao acampamento, por causa de tudo que aconteceu nas últimas semanas, não era só o Arthur que estava se questionando sobre tudo. A gangue parecia confusa e aos poucos iam se dividindo. O Dutch parecia obcecado por um último grande assalto e isso estava mexendo com a cabeça dele. Nem todos concordavam com isso, parecia que a cada assalto eles iam perdendo a fé e a confiança em Dutch. A primeira a mostrar isso é a Molly. Ela aparece no acampamento completamente bêbada e conta que foi ela que contou tudo pro Milton, sobre os planos da gangue e tudo mais. A regra número 1 dali era matar sem questionar qualquer um que traísse a gangue. O Dutch fica meio receoso até que a Susan faz o serviço. Dias depois, o Arthur encontra com o Dutch e Micah numa outra cidade e descobre que os dois querem fazer um acordo com o Cornwall. Mas tudo não passou de uma vingancinha besta de Dutch. Ele confronta o cara e o mata. Com isso, o Arthur tem certeza que o Dutch não era mais o mesmo e começa a questionar suas ações. Em contrapartida, o Dutch começa a desconfiar da lealdade de Arthur, mas nada acontece por enquanto entre os dois. No acampamento, eles conhecem alguns membros de uma tribo local que estava lutando contra o exército americano que queriam tomar suas terras. A gangue os ajuda em algumas missões, mas depois de um tempo, o protagonista percebe que o Dutch não estava ajudando a tribo porque era bonzinho e tal, e sim usando eles para enfraquecer ou distrair o exército enquanto ele planeja algo. Enquanto isso, eles descobrem que o Colm foi capturado e será enforcado em Saint-Denis. Para garantir que ele seja mesmo enforcado, o Dutch, o Arthur e a Sadie vão para lá e garantem isso, matando qualquer capanga que tentasse evitar. De volta ao lance da tribo, numa determinada noite um membro chamado Águia Voando aparece e chama a gangue para ajudá-los, mesmo com o pai dele chamado Chuva Caindo, querendo que eles não entrassem em guerra com o exército, porque muitos irmãos ali poderiam morrer nesse confronto. Aqui acontecem algumas coisas que fazem o Arthur ter certeza que o Dutch não estava mais nem aí para nada. Durante o conflito, o Arthur é encurralado por alguns soldados e vendo isso, o Dutch prefere se eu fosse fugir. o Arthur, sabendo que eu tô doente e tal, mano, eu ia embora. Eu pegava meu cavalo, eu ia embora, eu ia pra outro lugar, entendeu? Eu sei que eu já vou morrer mesmo. Pra que eu vou roubar, pegar mais dinheiro se eu vou morrer, entendeu? Pegava o dinheiro que eu tinha, dava um rolê de cavalo, ia ver umas paisagens, tá ligado? Tipo, pra que continuar no meio do crime se eu posso, curtir minha vida e
Ah, mas o Valtinho... É verdade, né? O Valtinho, ele acabou gostando de ser... De ser o... Heisenberg, né? Ele gostava da vida dele de crime. É, às vezes o Arthur também, né? Gosta da vida, assim. Mas eu sou mó paz, entendeu? Se fosse eu no lugar dele, falava, ah, morrer de boa, entendeu? E deixa ele pra trás. Se não fosse o águia voando, o Arthur teria morrido ali mesmo. Mesmo assim, ele prefere deixar isso passar, porque ele ainda queria ajudar algumas pessoas da gangue antes de morrer, como o John e sua família, por exemplo. Bom. Ele promete que depois desse último assalto, vai fazer de tudo para garantir que eles fujam em segurança e recomecem suas vidas em outro lugar. Enfim, chegou o grande dia do grande último assalto. Dutch diz que eles vão roubar um trem que passaria por Saint-Denis. Depois de embarcar no trem, um tiroteio básico... Até porque se ele não quisesse, né, ajudar as pessoas aí pra fazer alguma coisa de bom na vida dele, né, não tinha jogo mais, né? Tinha acabado já quando, né? Então, tem que ter, né, é normal, toda hora tem tiroteio. O John acaba levando a pior e é baleado, ficando pra trás. Na sequência, eles até conseguem roubar o trem, mas isso teve algumas consequências. Primeiro, John desapareceu. Segundo, Abigail foi capturada por Milton. E terceiro, e mais grave, o Dutch se recusa a resgatá-los, deixando o Arthur mais puto que já tava. A única que restou para ajudar é a Sadie e ela decide ir com eles sem questionar. Os dois vão até o posto de Van Horn e depois de um tiroteio, o Arthur fica cara a cara com o agente Milton. Aqui ele descobre quem era o verdadeiro traidor da gangue. All you boys have quite so many scruples. Old Micah Bell? Micah? You mean Molly? Molly O'Shea? Sweated her a couple of times, never talked a word, had to let her go. Micah Bell. We picked him up when you boys came back from the Caribbean, and he's been a good boy ever since. É isso mesmo, o FDP do Micah Bell. Depois de contar isso, os dois brigam. O Arthur estava bem fraco por causa da doença, mas é salvo pela Abigail. Após isso, eles dão fora dali e o Arthur pede pra Sadie ir embora com ela. Agora, sabendo de tudo, ele volta pra confrontar o traidor. Essa parte é bem legal porque durante o caminho... Nossa, mas não foi ela mesmo que tava loucona e disse que tinha traído eles ou eu tô confundindo? Uma música bem da hora. O John aparece também e todos apontam suas armas uns pros outros. O Arthur e o John contra o Micah e seus dois capangas. A princípio, o Bill, Dutch e o Javier ficam isentos ali, mas no fim acabam ficando do lado errado, do lado do Micah. Do nada, os Pinkertons aparecem e mais um tiroteio cabuloso acontece. Como eram muitos soldados, os dois vão para a caverna. Eles continuam fugindo até que o Arthur aceita seu destino e resolve se sacrificar e ganhar um tempo para o John fugir. Aqui rola uma escolha, o jogador tem a opção de seguir mais um pouco com o John ou voltar para a caverna e pegar a grana do Dutch. A escolha mais sensata, na minha opinião, seria continuar com o John, assim ele ajuda seu amigo e pede para ele seguir em frente sem olhar para trás. O Mike aparece e os dois caem na porrada. O Arthur acaba levando a pior porque já estava bem fraco por causa da doença. O Dutch aparece também e, vendo toda aquela cena, decide deixar os dois e seguir seu próprio caminho. O Micah resolve fazer o mesmo e foge pelo outro lado. Assim, o Arthur poderia ter um momento de descanso, mesmo que breve, e passaria seus últimos momentos vendo o horizonte. Coitado. Após isso, 8 anos se passam e John e sua família retornam para a região para tentar recomeçar e levar uma vida honesta dessa vez. Eles procuram um emprego e John começa a trabalhar para um cara chamado Guedes, dono de um grande rancho na região. Assim eles se mudam para lá e começam uma vida normal. Só que alguns foras da lei atacam o lugar e como o John é o único com experiência com armas e combate, ele expulsa os bandidos.
A Abigail não entende que o John fez isso por necessidade e decide ir embora com Jack, com medo de que tudo voltasse a ser como era na época da gangue. O John obviamente fica bem chateado, mas ele não desiste, ele queria montar sua própria fazenda. Ele decide pegar um empréstimo no banco de Blackwater e com a ajuda de Geddes ele consegue. Nesse meio tempo ele reencontra alguns antigos membros da gangue, como o tio, o Charles e a Sadie. O tio estava bebendo por aí, já o Charles estava se envolvendo em brigas de rua e a Sadie virou caçadora de recompensas. Com a grana em mãos, dessa vez uma grana honesta, o tio e o Charles ajudam o John a construir uma baita fazenda, com uma grande casa e um grande celeiro. Agora que tudo deu certo, ele não estava mais envolvido na vida do crime, agora tinha uma casa e ganhava seu dinheirinho honestamente, ele escreve uma carta para Abigail dizendo tudo o que aconteceu nos últimos dias. Ela atende seu pedido e retorna com o Jack. O casal tem vários momentos românticos, eles tiram fotos juntos, vão ao teatro, depois passeiam de barco, e aqui o John pede ela em casamento, é uma cena bem romântica mesmo. Tudo estava indo bem, até que a série aparece dizendo que o primeiro jogo, né? Ixi, coitado, continuou se lascando. Tinha notícias do Micah e que ele poderia estar por perto. Mesmo contra a vontade de sua esposa, John decide ir atrás dele, meio que para se vingar da morte de Arthur. A morte dele não foi 100% culpa do Micah, mas muita coisa errada que aconteceu foi por causa dele. O Charles decide ajudar também e os três invadem seu esconderijo. Mais um tiroteio insano acontece, Sadie e Charles acabam feridos, até que finalmente o John fica... Sadie e Charles acabam feridos. Ah não, se bem que esse cara aqui deu uma facada nela, né, então... Feridos, até que finalmente o John fica frente a frente com o traidor. Só que as surpresas, cara, não pararam por aí. A Sadie tenta ajudar o John e acaba sendo capturada. Em seguida, eles descobrem que o Dutch voltou a trabalhar com Micah. Eles ficam ali naquele impasse, um mirando a arma pro outro, se provocando, até que dessa vez o Dutch faz a escolha certa, acontecendo assim o final do game legendado pra vocês. You shot me. Fudeu, traidor. You shot me pretty good. Caralho. E ainda tá andando. Caiu. Thank you. Nesse final, Dutch atira em Micah e John termina o serviço. Na sequência, eles descobrem que na cabana de Micah tinha o dinheiro que eles roubaram anos atrás de Blackwater. Assim, ele poderia quitar suas dívidas com o banco. Após isso, ele retorna para sua família e durante os créditos passa algumas cenas importantes. Ela mostra os dois se casando, depois o Charles e a Sadie indo embora, cada um seguindo seu caminho, depois mostra outros personagens também, que eram da gangue, mas o principal aqui é quando o agente Edgar Ross encontra o corpo do Micah. A partir daí ele começa a seguir as pistas de John até que ele encontra a fazenda. Então é isso, galera, essa foi a história completaça de Red Dead Redemption 2, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like maroto no vídeo pra ajudar na divulgação. Se é novo aqui no canal, se inscreve aí e me siga nas redes sociais, todos os links estão na descrição. Então é isso, um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Fui! Aí, acabou o vídeo. Parece até um sonho, mas acabamos. Depois de tantas pausas.
Que jogo emocionante. O trecho em que o Arthur cavalga ao som de That's Our Way It Is me deixou com os olhos marejados. Uma narrativa de força, turbulências, escolhas, contradições da vida, sacrifício e redenção de um homem, olha só. Caraca, olha as tags do cara. Red Dead 2, história, enredo, Arthur, Dutch. Rapaz. Melhor jogo de todos os tempos. Fez eu chorar no final com a morte do Arthur. E o Arthur é o melhor personagem que eu já vi, minha opinião. Caramba, apenas elogios.